E aí, vestibulandos do meu Brasil, meu nome é Júnior, eu sou professor de linguagens do Ápice Vestibulares e eu vim aqui para dar uma palhinha para vocês a respeito de algumas análises que nós fizemos dos últimos vestibulares e um panorama para os futuros vestibulares aí que ocorrerão em janeiro aí de 2021, em virtude dessa demanda aí de pandemia que nós estamos vivenciando. Senhoras e senhores, eu vou pedir para vocês me ajudarem aqui a compreender como é que o cenário de vestibulares se apresenta quando a gente fala de linguagens, né? Afinal de contas, a gente sabe que linguagens é uma matéria fundamental e, na minha opinião, a melhor de todas, mas enfim, algumas pessoas gostam de história, de matemática e tudo bem, cada um com seu gosto. Muito bem, ô voz da consciência, será que você pode mandar meu mouse aí na tela, aí, por favor? Aê, garoto, um bom professor é um bom professor que tem um mouse para ele, né? Muito bem, gente. A questão é a seguinte, não está entrando aqui o meu negócio, mas tudo bem. Aí, ó, garoto, porque eu gosto é disso aqui, eu gosto do trabalho do improviso. Senhores, eu deixei disponível aí para vocês um gráfico, que é o gráfico da FUVEST, numa análise de mais ou menos 340 questões, e aí vocês vão notar comigo que há uma discrepância gigantesca entre o primeiro colocado e todos os outros abaixo. E aí vocês vão notar que o grande destaque, que a grande preocupação dos vestibulares é o item interpretação textual. Aí você vai falar assim, ok, Júnior, não vou fazer então a FUVEST. Aí eu vou dizer para você, meu querido vestibulando, por favor. E olha a Unicamp aí. Também é o grande destaque da Unicamp. De 2014 a 2020 foram 125 questões. Aí você vai anular a FUVEST e vai anular a Unicamp. Ok, ainda tem a Unesp. Ih, rapaz, não deu muito certo com a Unesp também. Aí você falou assim, tudo bem, Júnior, porque eu ainda tenho o Enem. E acabou. E aí, senhores, a gente tem que entender o que é esse grande vilão para muitos alunos, que é a interpretação textual. E eu vou pedir para vocês um cuidado e vou dizer para vocês, vem com a gente que não tem erro, cara. De verdade, é bem tranquilo. Voltando aqui na FUVEST, vocês vão notar que existe um domínio massivo do contexto de interpretação textual. Mas é muito vago dizer para o aluno o que é interpretação textual. Você vai ler e você vai simplesmente dizer aquilo que compreendeu de um texto, né? O que é interpretação textual? Eu preciso entrar na mente do autor? Na verdade, senhores, existem esquemas muito bem definidos para que a gente entenda o processo de interpretação de texto, tá? Vou fazer rapidinho aqui uma análise, porque a FUVEST, ela separa, na verdade, esse gráfico, né? Ele separa a prova da FUVEST de linguagens em interpretação de textos, literatura, gramática, estilística, redação, teoria da comunicação e outros assuntos. Se bem que vocês podem perceber que outros assuntos só caiu uma questãozinha. Mas, Júnior, questões de literatura não estão incluídas em interpretação textual? Questões gramaticais também não são questões de interpretação? Senhores, entendam uma coisa, interpretar é um evento dentro do que nós chamamos de análise. Interpretar é muito mais do que simplesmente uma habilidade, é uma competência. Um aluno que compreende, um aluno que relaciona, um aluno, ele ainda está abaixo do que nós pensamos ser a interpretação textual. Porque interpretar é juntar uma gama de elementos para poder compreender um determinado fator. Vocês vão notar que todos os vestibulares selecionados, eles estão ali com a faixa de tempo de 2014 até 2020, mais ou menos, que foi o último vestibular, e todos eles trazem esse destaque para a interpretação de texto. Também temos uma separação com relação à literatura, gramática, redação, estilística na Unicamp, na Unesp da mesma maneira, né? Então, de uma maneira muito completa, todos os vestibulares têm uma premissa básica a utilizar a interpretação textual como um método de avaliação muito forte dentro da matéria de língua portuguesa, dentro da matéria de linguagens. Senhores, vocês vão perceber que no caso do Enem isso se acentua muito, porque a gramática ela cai vertiginosamente. Aí você vai dizer assim, Júnior, não tem gramática no Enem. Né? No Enem não trabalha gramática, eu não preciso saber gramática. E aí que tá, esse é o ponto que eu quero trabalhar hoje nesse vídeo com vocês, que é um vídeo de apresentação, é um vídeo bem inicial, bem simples,
para demonstrar um pouquinho do nosso trabalho, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão conseguir aprender alguma coisa aqui hoje, hein, gente? Vem aqui comigo que a coisa vai rolar. Interpretar e compreender. Senhores, quando a gente fala de compreensão e quando a gente fala de interpretação, a gente tem dimensões muito diferentes. Então, quando eu falo em compreensão, eu estou falando de alguma coisa muito mais relacionada a uma perspectiva mais direta, a uma apreensão de uma informação que está explícita no texto. E você ter alguma dificuldade em compreender é um processo que você precisa reverter urgentemente, porque quem compreende jamais vai chegar no nível da interpretação. Quem não compreende, não interpreta. Às vezes, você compreende, mas aí tem mais um nível, que é a interpretação. E muitos alunos não chegam nessa percepção, que é muito importante. Então, quando eu falo de compreensão, é uma perspectiva muito direta. Eu vou ler uma informação num texto e eu vou identificar essa informação está aqui. É muito simples, é muito tranquilo. Existe uma preocupação na compreensão com elementos que são tácitos, ou seja, eles estão disponíveis, eles estão à mostra, eles estão evidentes no texto que está sendo analisado. Já o caso da interpretação pressupõe uma dinâmica completamente diferente. Júnior, mas o que é que significa exatamente interpretar um texto? Interpretação tem a ver com uma percepção mais ampla. A gente chama de percepção global. Quando eu falo a gente, eu estou falando de mim mesmo no caso, viu, senhores? Isso aí não está na literatura, não. Isso daí é uma coisa que eu acabei de inventar mesmo. Brincadeira, não inventei, mas a percepção global, ela é uma percepção que tem a ver muito mais com uma análise que se pode fazer a partir do ponto em que você já compreendeu o texto. Muitas vezes o texto imediato, aquela primeira percepção, ok, eu já dominei. Só que eu preciso de fatores externos que se conectam com esse texto, para que eu entenda de fato o propósito de uma questão. Então vamos desmistificar uma questão para sempre. Uma coisa é compreender o texto, uma coisa é interpretar um texto. Júnior, interpretação de texto nunca acontece, porque a gente não sabe como o autor pensou. Meu querido, isso é uma falácia muito grande. Nós temos mecanismos textuais para afirmar, inclusive, pessoas que dizem não ter dito alguma coisa que disseram. Aí você fala, mas peraí, Júnior, como assim? Na verdade, o que acontece é o seguinte. A partir do momento que alguém enuncia um discurso, a análise dos mecanismos de contexto que ele se insere e a informação tácita dele passam a valer para se fazer uma interpretação textual, que é uma técnica que nós vamos trabalhar muito no nosso curso, já que nós temos um momento, um espaço no curso todo dedicado à interpretação textual, ok? Vou usar como exemplo aqui o Voz da Consciência. Eu posso focar um pouquinho aqui, Voz da Consciência? Estou falando com a Voz da Consciência aqui, mas a galera vai achar que eu estou falando sozinho aqui e a galera vai me denunciar, porque de repente eu estou, né? Não, tô aqui com uma equipe, viu, galera? Fala oi pra minha equipe. É! A galera fala baixo, né? Mas não sei o que acontece. É coisa da apreensão. Vocês estão com fome, né? A gente tá desde as 5 da manhã gravando isso aqui, né? São meia-noite. Brincadeira. Mas já são sim. Brincadeira. Senhores, vejam bem. Nós temos aí uma questão que caiu na FUVEST em 2020, foi o último vestibular. E essa questão ela tem um quê? Que se relaciona exatamente ao ponto que eu disse inicialmente, eu quero que vocês acompanhem comigo. Diz assim, amora. A palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo, como um velado esplendor, a memória da palavra amor. A palavra amargo seria talvez mais doce e um pouco menos acerba se não trouxesse em seu corpo, como uma sombra a espreitar, a memória da palavra amar. E aí você vai falar assim, Júnior, quando ele fala traz a sombra, quando ele fala traz ali dentro daquele contexto a memória, você pega a palavra amora e amor está ali dentro. Você pega a palavra amar, ela está dentro da palavra amargo. E essa análise, você vai dizer, bom, mas é muito simples, Júnior, é só saber a objetificação da informação, né? Ou seja, se eu souber o que é amar, o que é amargo, eu já respondo a questão. Vejam bem, tal como se lê no poema, a palavra amora é substantivo e amargo é adjetivo.
Tal como se lê no poema, amora é substantivo e amargo é adjetivo. Júnior, amora é substantivo, é o nome de uma fruta. Amargo é adjetivo. É a qualidade daquilo que não é doce, daquilo que não é agradável ao paladar. Só que eu vou dizer para vocês que não é necessário apenas entender o contexto do poema, né? Não só o que está escrito no texto. É preciso compreender que um texto literário possui fatores externos que devem ser considerados ao fazer uma análise. Se eu disser assim, então vamos para a letra B aqui, Júnior. O verbo amar ameniza o amargor da palavra amargo. O verbo amar ameniza o amargor da palavra amargo. Verbo. Gramática básica, então. Será que só com gramática eu consigo? Letra C. O substantivo corpo apresenta sentido denotativo. Opa, sentido denotativo eu já estudei, Júnior. Sentido conotativo é aquele sentido que tem a ver com figuração, com figuras de linguagem. O sentido denotativo é aquele sentido mais real, mais exato do dicionário, né? Se eu estiver entrando nessa análise, eu estou no nível da compreensão. Será que eu preciso só de compreensão para poder chegar nessa resposta? Ou eu preciso de uma análise de fatores externos? Vamos continuar a análise aqui. O substantivo amor intensifica o dulçor da palavra amora. E por último, na letra E, o verbo amar e o substantivo amor são intercambiáveis. Para fazer uma análise muito simples, é muito pequeno considerar apenas o espectro do que é verbo, da análise da classe de palavra, para poder chegar nesse contexto. E aí a gente vai ter como resposta a letra D. O substantivo amor intensifica o dulçor da palavra amora. Mas era necessário saber que amor é um substantivo necessariamente? Se ele tirasse o nome substantivo, se ele dissesse amor intensifica o dulçor da palavra amora, seria o mesmo contexto. Não importava tanto os fatores textuais. O que mais influenciou na interpretação desse poema foram os fatores externos. Quando a pessoa lê e ele entende dizendo assim, ó, a palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo, como um velado esplendor, a memória da palavra amor. A memória da palavra amor salva um pouco da palavra amora. Salva no sentido de intensifica, de melhora. Ele diz que ia ser um pouco menos vermelha. Se seria um pouco menos vermelha, é porque ele está sendo um pouco mais vermelha. Qual é o trabalho que ele está fazendo? Intensificação. Então eu preciso abstrair um pouco dos conceitos básicos de um texto e entender que existem relações externas que podem sim influenciam na quase totalidade das questões. Muito difícil você achar no vestibular uma questão que seja completamente interpretativa e completamente compreensiva, né? Nós não temos essas categorias, elas se relacionam. E é aí que a gente precisa insistir nas técnicas de compreensão textual para a gente poder interpretar um texto como esse. Tudo bem? Vou trazer uma outra questão para a gente aqui, que é a questão da Unicamp de 2020, também o último vestibular, tá? E ela vai trazer uma dimensão mais analítica, talvez, no primeiro momento. Diz assim: as palavras tomam significados distintos daqueles utilizados no cotidiano. Por exemplo, utiliza-se com frequência nas aulas sobre frações a frase reduzir ao mesmo denominador. Reduzir ao mesmo denominador. Cada ciência usa uma linguagem própria e com um grau de precisão terminológica necessário para o seu exercício. Tendo em vista os significados distintos que as palavras assumem nas situações concretas em que são empregadas, o verbo reduzir, no uso cotidiano, significa, letra A, imitar alguma coisa, ao passo que na linguagem matemática é sinônimo de restringir. Então, peraí, Júnior, o que ele está perguntando exatamente mesmo? Ele está perguntando se a palavra reduzir, o que é que ela significa exatamente dentro do contexto mais utilizado e dentro da matemática. É isso que ele está querendo saber. Júnior, mas e se eu não sei o que significa reduzir na matemática? Pois é, senhores, fatores externos. Muitas vezes, a interpretação de texto não depende só da informação que consta no texto, obviamente. Né? O repertório pessoal de vocês conta muito para uma análise interpretativa de texto.
Letra A, imitar uma coisa, é isso que significa reduzir quando eu uso no cotidiano? Não, não é o caso, né, senhores? Moderar alguma coisa, ao passo que na linguagem matemática implica aumentar as relações entre os números. Eu que manjo muito de matemática sei que isso está errado no vocabulário comum e também na matemática, né? Eliminar alguma coisa, reduzir significa eliminar. Quando a gente tem biologia, cadê o professor Alexandre? Reduzir na biologia é eliminar, Xandinho? Não é, né, Alexandre? Não tem os 3 R's? Reduzir, reciclar, reutilizar. Eu manjo muito porque eu faço reciclagem na minha casa. Isso aqui é para a galera incentivar a fazer reciclagem, é importante também. Reciclagem. Bom, a questão é a seguinte, senhores. Reduzir não tem a ver com eliminar, tem a ver com deixar no menor nível possível. Reduzir, ok? Senão seria extinguir, senão seria eliminar, né? Não é a letra C. Ih, Júnior, então é a letra D de novo. Esse negócio está viciado, vamos ver. Diminuir alguma coisa, reduzir danos, reduzir problemas, reduzir a conta bancária quando você está querendo fazer um investimento. Pessoa trazendo coisa da vida pessoal para trabalhar aqui, mas tudo bem. Diminuir alguma coisa ao passo que na linguagem matemática é sinônimo de converter. Ô, minha querida voz eu não tenho um nome ainda, estou porque voz da consciência, mas acho que isso o Thiago Leifert já usou, mas tudo bem. Na matemática, você acha que sinônimo de converter a gente pode chamar de reduzir? O que você acha? Fala sim, Guilherme, essa parte que você fala sim, Guilherme. Não tem como ficar trabalhando roteiro mais que esse rapaz, não tem condições. Você passa a quarta-feira gravando o roteiro pro rapaz chegar aqui na hora e não saber falar um sim pra mim, porque era só isso que eu tinha pedido, Xandinho, entendeu? A questão é a seguinte, senhores. Na matemática, a redução tem a ver com conversão, né? A gente faz um processo de conversão para um número menor, né? Para um número que é... Eu não vou entrar na matemática, eu domino muito matemática, mas eu não vou entrar nesse contexto. Mas a gente sabe que tem a ver com diminuir alguma coisa, e é a letra D. Aí você fala assim, Júnior, sempre que eu for fazer uma análise de interpretação textual, eu preciso contar então com um repertório pessoal bastante aguçado para fazer a interpretação de todas as questões? De todas não, gente. Às vezes nós temos questões que depreendem apenas a análise da compreensão. Só que algumas questões precisam que você saia um pouco dessa caixa que é a compreensão e consiga usar seu próprio repertório para poder compor um contexto. E aí sim, a interpretação textual funciona. Vou dizer uma coisa para vocês. Não é à toa que a lista de livros FUVEST Unicamp é solicitada no vestibular. Às vezes há questões que podem se valer de conhecimentos trabalhados no enredo, na análise dos livros, para responder uma questão. Quando a gente tem o domínio de várias matérias, essas inter-relações, inclusive no Unicamp, né? A Unicamp tem essa premissa hoje, inclusive ela lança as questões interdisciplinares para poder trabalhar uma dimensão com muita profundidade. Mas só dentro de português, da frente de linguagens, a gente tem um repertório muito forte que pode facilitar a sua vida e você precisa insistir em trabalhar esse repertório para poder fazer um trabalho efetivo de interpretação textual, tá bom? Pessoal, a gente fica por aqui. Eu vou pedir para você entrar em contato com a gente aí, para você poder se inteirar um pouco mais. Conhece aqui a nossa landing page, dá um acesso aí os elementos aí da nossa página, você vai curtir. Nosso trabalho é muito intenso, isso aqui é só uma prévia do que espera você nas turmas de agosto online. É isso aí, fiquem com Deus, tchau, tchau!